Bem-vindos ao treinamento da Triton Máquinas Agrícolas. A Triton iniciou suas atividades no ano de 1961, com a manutenção de máquinas de lavar roupa. Já na década de 70, iniciou a produção das trilhadeiras. Em 80, o que alavancou a empresa foi as batedeiras de cereais. E hoje consta com o portfólio de produtos: carretas metálicas, carretas caçamba, carretas de madeira, distribuidores semeadores Rotax, carretas graneleiras, guincho bag e a fabricação de rodas. A partir de agora, você acompanha as características e diferenciais técnicos de cada produto. A linha de carretas metálicas conta com os tamanhos de 4 a 10 toneladas. Vamos conferir os diferenciais de cada item agora na apresentação. O modelo 4 toneladas simples é assim nomeado por quê? Porque ele é o único modelo das carretas metálicas da Triton que não possui basculamento hidráulico, mas ele possibilita o vasculamento. Para fazer o vasculamento dessa máquina, desse implemento, é necessário fazer a destrava do pino, que fica entre o cabeçalho e a plataforma. Alguns dos itens que vou citar agora equivalem para todos os modelos de carretas da Triton. Por exemplo, o eixo. É possível fazer a regulagem do eixo em todos os modelos de carreta. Por que isso é importante? Porque você pode levar o eixo para a parte de trás do implemento, colocando mais peso na parte do cabeçalho no trator, ou então tirando, fazendo o contrário, jogando o eixo mais para frente, tu consegue fazer o trator ficar com menos peso sobre o rodado. Então, a parte do vasculamento dessa máquina da 4 toneladas simples é sem cilindro, tem que fazer a destrava do pino entre o cabeçalho e a plataforma. As espessuras de chapa, a parte da plataforma é 3 mm, a parte das chapas são 2 mm. Além disso, as tampas são calandradas. Tu pode ver no design da carreta, no implemento, ela tem essa conformação para dar mais sustentação, deixar a tampa mais rígida. Ela tem maior durabilidade, se torna mais resistente ao dia a dia. Também o volume de solda da tampa equivale a toda a superfície, então onde tiver solda nas carretas da Triton vai ser uma constância nas tampas, não é pequenos cordões. A partir de agora, a gente vai falar das carretas hidráulicas, vasculamento hidráulico. Então a 4 tonelada cafeira, assim nomeada, por quê? Porque ela é uma carreta mais estreita e passa entre as ruas na lavoura, por exemplo, de frutas, laranja, limão, a parte do café também, assim foi nomeada a cafeira. Ela tem já as tampas bipartidas para se tornar mais leve, para fazer a desmontagem dela, né? Consegue deixar ela só com a plataforma para trabalhar também. E também possibilita o vasculamento, a questão da regulagem, a opção de rodados, o pistão hidráulico, duplação. E o que seria o pistão hidráulico duplação? Já falando dele. Seria que ele tem duas mangueiras que vai para o trator. Uma faz o acionamento e outra faz o retorno. Então possibilita tu começar a carga em um monte e terminar em outro. Fazer o recuo da carreta, fazer ela baixar e terminar em outra parte, né? Diferente do telescópico que a gente vai conversar depois. Então as tampas também possuem a solda, a pintura PU, a plataforma 3 mm, né? Detalhe da nossa carreta, que são as porcas travante. Então as porcas travam todas as tampas, não tem aquela questão de barulho na estrada. É um chassi sobre chassi, então tem o chassi inferior, né? O chassi unifica o eixo, e o chassi da plataforma também é reforçado, justamente para a questão de estrutura, né? Um item que a gente sempre pega bastante em cima é a questão de acabamento, de qualidade, do que a Triton entrega em cada item. Então as 5 toneladas agora. As 5 toneladas já vem com alguns opcionais a mais, como tubo de descarga para milho, soja, trigo. Já vem com alguns outros tipos de rodado também, a abertura lateral da tampa traseira como porteira, né? As opcionais de freio mecânico. Quando a gente fala em freio mecânico, o que seria? Seria o freio que é um freio tambor, né? Ele está envolvido no cubo da carreta, ela começou a descer, ela vai para frente no trator e ela trava, fica empurrando. A partir do momento que o trator tracionou, ele libera o freio. Ah, mas quando que eu vou fazer uma manobra, vou ter que dar um ré com a carreta, o que eu faço? Tu trava, ela vai com uma trava, tu bota a trava, tu pode manobrar tranquilamente. Outro item que é muito relevante nas carretas da Triton é a parte traseira, onde a tampa traseira é mais elevada que as laterais. O porquê disso? O porquê que ele facilita na questão da descarga do produto, né? Por exemplo, silagem, ela escoa todo o produto sem ter travado nada em cima da caçamba da carroceria. A carreta 6 toneladas metálicas, esses modelos de carretas metálicas que a gente conversou até agora, todos possuem os mesmos opcionais de regulagem de eixo, solda contínua nas tampas, as porcas travante,
o basculamento hidráulico por cilindro de duplação, então só vai relevando para outros modelos. O que vai mudando nas carretas são as espessuras de chassi, que vai sendo mais reforçado, conforme o tamanho também, e a questão do volume das máquinas, né? Por exemplo, essa é uma 6 toneladas, já tem tampas laterais bipartidas, em função de se tornar um produto mais leve para remoção, né? O produtor consegue fazer a substituição sozinha, desmontar toda a máquina, fica só com a plataforma. Se fosse uma tampa de 3, quase 4 metros, ficaria muito pesada, muito extensa para manobrar, manusear sozinha. A questão do freio, do basculamento também é todo o mesmo. As espessuras de chapa, o chassi dela é 6,35, a plataforma 3 milímetros, a tampa é 2 milímetros, ela toda conformada, né, ela calandrada para maior resistência, e os eixos também, a caixa de eixos é 6,35. Nota que aqui tem mais ícones mostrando o tipo de rodado, com eixo direcional, eixo tandem, 2 eixos rodado duplo. Então, uma questão que a gente sempre tem que deixar bem alinhado é que os rodados da Triton possuem várias e infinitas configurações. Por que a gente sempre fala isso? Por quê? Porque muitas vezes o cliente quer um tipo de rodado específico e não está aqui na apresentação, não está nos prospectos do dia a dia no balcão. Então a gente sempre pede o quê? Para estar entrando em contato com a fábrica ou com o representante que atende, para estar vendo se realmente possui esse tipo de eixo, esse rodado é possível fazer, para não ter a questão de, o cliente quer um eixo rodado duplo, eu não vi que tem na 6 toneladas, mas é possível fazer. Então sempre chegou no balcão, chegou na loja para estar pedindo um tipo de eixo diferente, está entrando em contato com a gente para estar fazendo a solicitação, o orçamento que não tiver na lista de preço também. A 6 toneladas compacta, o que seria 6 compacta? É uma carreta para maior volume, então essas 6 toneladas ela tem a capacidade de 7,7 metros cúbicos, o chassi dela é todo reforçado, com estrutura com cilindro com duplação, então a gente justamente recomenda ela mais para a questão de silagem, para utilizar no dia a dia, mesmo a questão de volume, né? Produtos mais leves que levam uma capacidade maior. O maior modelo das carretas modulares com as tampas removíveis é a 10 toneladas. Essa, por sua vez, tem alguns itens que a gente precisa pontuar, que são diferentes dos demais apresentados. Por exemplo, o rodado dela é um tandem 15,5 ou com eixo direcional tandem 15,5. Então, a questão da estrutura da máquina, ela também já tem chapa 8 milímetros na parte do chassi, chapa de plataforma é 3 milímetros, a chapa das tampas 2 milímetros e já percebe também que ela já vem com terceira tampa de série. Então, toda a parte de sustentação da carreta é desenvolvida para isso e toda a estrutura dela também. A parte das porcas travante continua também, a questão de não ter barulho durante o uso, da utilidade dela no dia a dia, não tem tanto barulho nas tampas. A parte do cilindro é duplação, cilindro maior, porém duplação também. Então faz o acionamento, faz o retorno, vale ressaltar isso. A parte do freio, que é bem interessante, é um freio hidráulico. Então é acionado através do comando do trator e com uma pinça de freio hidráulico normal, dessa que a gente já conhece do dia a dia. Então aquela questão que a gente comentou antes nos outros modelos das carretas. Por exemplo, eu quero colocar freio hidráulico numa 7 toneladas, é possível. Por isso que a gente sempre fala, às vezes não está aqui na apresentação, não está no material de balcão, mas é possível ser produzido lá na fábrica. Então, antes de perder alguma negociação ou de tu ficar na insegurança, sempre entra em contato com a fábrica ou com o representante que lhe atende. Questão do tubo de descarga. O tubo de descarga tem 2 modelos para as carretas metálicas, o 200 milímetros de diâmetro e 300 milímetros de diâmetro. Então, assim, modelos maiores a partir de 7 toneladas, a fábrica sempre vai recomendar o 300 milímetros, por questões de vazão. Essa vazão é em torno de 1.600 litros por minuto, enquanto o tubo de 200 milímetros vai ter aproximadamente 900 quilos por minuto. A questão das dúvidas ou sugestões, as mais frequentes as dúvidas que o cliente tem é não se vendo na máquina. Por exemplo, a questão da regulagem da tampa. A gente sabe que a maioria das carretas dos implementos vão desmontados, ou é necessário fazer o ajuste de regulagem quando chegar lá. Então sempre tem que cuidar a trava da tampa traseira. Esse é um item que a hora que a carreta começa a bascular, chega em 10 graus, ela já tem que estar destravando, liberando toda a tampa para começar a descarga. Outra questão é a questão do óleo. A questão, mas que óleo que vai ser utilizado? Vem óleo no cilindro, como é que eu faço? A questão do óleo que utiliza o vasculamento da carreta é o óleo do hidráulico do trator. Então o próprio comando do trator vai jogar o óleo para a carreta e assim vai fazer o giro. Jogou para fazer o levante, depois ele retorna para fazer para baixar o implemento, né, a carreta no caso.
A questão, os pneus, a questão de montagem de pneus, qual que é o pneu recomendado? A gente sempre recomenda no aro 16 o pneu 750-16. Aí por demais tem o pneu 400 por 60 15,5, tem as outras funções, o 11L15 que a gente indica também para esses implementos. Então chegou o implemento lá, o produtor quer saber quantas libras eu coloco. Tudo vai depender de acordo com cada modelo que ele adquiriu, né? Por exemplo, com o modelo de 11L15, ele vai ter que colocar em torno de 62 libras. Ele colocou o modelo 15,5 em torno de 60 libras. O modelo Tandem 16, ele vai precisar colocar em torno de 40 libras, 38, 40 libras. Então essa que é a questão, que sempre cada modelo vai ser de acordo com cada item que a gente vai recomendar. Acredito que essas são as principais funções, né? E as principais dúvidas aí na hora da entrega técnica dos produtos Triton. Essa é a linha de carretas metálicas com tampas removíveis da Triton Máquinas. Qualquer dúvida ou sugestão que ficou do treinamento, por gentileza, entre em contato com o representante ou propriamente com a fábrica. Triton Máquinas, o rei das carretas. A linha das carretas caçambas possui dois modelos de cilindro. O cilindro duplação, que é 2 mangueiras, e o telescópico, que é uma mangueira só, que a gente vai conversar depois. No modelo duplação, tem os modelos de 4 a 6 toneladas, no telescópico de 6 a 14 toneladas. Vamos iniciar agora falando sobre as duplação, a 4 toneladas. Essa, uma carreta desenvolvida para a questão de cascalho, para suportar peso. Então tu pode ver que ela é uma carreta mais baixa, é a mais baixa que tem da parte das caçambas. Ela tem 60 centímetros de altura. Aqui na configuração ela está com o eixo rodado duplo, mas possibilita também colocar o tandem ou até o simples 20. O cilindro dela é duplação, 2 mangueiras, né? Faz acionamento e o retorno. O chassi dessa é 6,35. Chapas da caçamba, da parte superior, a parte vermelha, é 3 milímetros. O fundo da caçamba também é 3 milímetros. As costelas, que é onde envolve a máquina, a caçamba é toda envolvida, ela é 3 milímetros também. E o espaçamento entre as costelas é o menor da categoria, então você pode ver o número de reforços que tem na nossa máquina. As 5 toneladas caçamba já é o tamanho padrão, o normal que a gente fala. Qual que é a diferença da duplação para as demais depois do telescópico? A largura dela é 1,80, então a 4 toneladas, a 5 e a 6, todas têm a largura de 1,80 e as extensões aí conforme cada modelo, né? No caso aqui são 3 metros, depois as 6 toneladas é 3,65. Então tu pode ver o número de costelas que a gente comentou, todas elas já vêm com a preparação para sobrecaixa. Então tem também opcional de pegar a fominha, que a gente costuma falar no dia a dia, na fábrica, já vai de metal, ou também é possível fazer lá no campo mesmo de madeira para ter um custo-benefício melhor. A parte das estruturas da máquina que envolve é toda reforçada, todas as chapas são sem emendas, então as laterais é uma chapa só, o fundo é uma chapa só também. A questão do chassi inferior e o superior, então dá maior estrutura, estabilidade na hora do basculamento, não tem perigo de entortar a carreta, né? E esses são os modelos na duplação, então tu faz o acionamento, consegue estar fazendo a descarga e baixar o implemento para continuar a descarga em outro ponto, né? As 6 toneladas, então, o maior modelo na questão da duplação, essa já é composta por 6 toneladas de peso, já tem todos os acessórios de freio hidráulico, freio mecânico, o tubo de descarga, tanto 200 como 300 milímetros. Um detalhe bem importante é lembrar sempre que tem toda a opção para todos os modelos de carreta, a questão do tubo de descarga com cardan ou com motor hidráulico. Então a própria bomba do trator pode fazer o acionamento da caixa que vai acionar lá em cima a rosca ou helicoide para fazer a descarga do produto. O caracol é na tampa traseira, então vai vasculando a carreta, o produto vai escoando na tampa e vai fazendo a descarga para o tubo. A questão das tampas traseiras, todas elas saem com o vasculamento normal, como caçamba, e também com abertura lateral de série, então não é um item opcional, como nos outros modelos. Já sai de série, tanto o vasculamento normal como porteira, abertura lateral. A questão do chassi dela, todo o chassi é 6,35, as tampas são 3 milímetros, em todos os modelos de caçamba também. Essas duplação são todos os mesmos modelos. Então se tu pegar uma 4 toneladas, que foi o primeiro item que eu apresentei da duplação, ela tem o mesmo chassi das 6 toneladas. O porquê que ela é menor? É pela questão de peso. Por exemplo, se ele encher uma carreta de terra, cascalho, pedra, brita aqui, ela vai dar mais que 6 toneladas. Lá ele pode ceder o peso dela, colocar todo o volume possível, que não vai passar o peso que ela consegue suportar. Então não tem problema no campo, não vai ter problema nenhum quanto a desgastes ou algum problema de chassi ou de estrutura quanto a resistência. Os freios, pode ser tanto mecânico como freio hidráulico também. Então aquela questão,
da Triton, a questão de rodada, a questão de freio, de tubo de descarga, de itens opcionais, a gente sempre pede o quê? Que faça contato com a equipe técnica da fábrica ou então com a equipe comercial representante que atende no dia a dia. Aí tem as fotos que mostram bem a questão dos reforços, né? Dá para ver pela parte inferior aqui da máquina, a parte do chassi inferior, esse chassi na cor preta e o cilindro duplação, as duas mangueiras. Toda a parte da estrutura da máquina, né, que envolve as costelas, que a gente fala, o número de costelas, que deixa a máquina mais forte, né? Dá para estar acompanhando bem nessas imagens. Agora a gente vai falar sobre as telescópicas. Então, até agora nas caçambas, nas metálicas, a gente falou sobre o duplação, duas mangueiras. Uma faz acionamento e outra faz o retorno da carreta. A partir de agora, é a carreta caçamba telescópica. O modelo telescópico das caçambas da Triton, o que que é? É um cilindro com apenas uma mangueira. Então essa mangueira vai fazer acionamento para descarga, né? Vai vascular a carreta e o retorno dela é feito através da gravidade. Ou seja, o próprio peso da caçamba, do implemento, faz ela baixar. Então assim, para que a gente sempre fala o diferencial das máquinas de duplação ou telescópica? Tem os dois prós das máquinas, né? O duplação, que a gente explicou até então para vocês, o que que seria? Tu consegue estar com a carga descarregando, baixar ela e ir para outro lugar. Então, em função do quê? De ter duas mangueiras, uma faz acionamento, outra faz o retorno. Esse modelo telescópico não possibilita isso, porque ele faz toda a descarga aqui. Porém, é muito utilizado e o pessoal opta bastante pelo cilindro telescópico em função de que o cilindro não mistura o óleo do trator. Então todo o óleo que foi para dentro do cilindro para acionar, a hora que a gravidade baixa o cilindro, ele retorna todo para a caixa. Então a gente sabe que tem vários tratores que é até meio chato em questão de mistura de óleo, em questão de garantia, em toda essa questão. E essa carreta é muito em função disso, né? Não mistura o óleo, só vai ficar apenas uma quantidade em torno de 200 ml dentro da mangueira. Iniciando então o modelo das telescópicas, das carretas caçamba telescópicas, 6 toneladas. Essa com todos os itens acessórios, desde freio hidráulico, freio mecânico, com a abertura lateral já de série, abertura como caçamba também, as chapas únicas na parte da caçamba, as costelas, o número de costelas, as espessuras então de 6,35 no chassi, de 3 milímetros na parte vermelha, as costelas, então, em torno de 60 centímetros entre uma e outra, né? A sobrecaixa, a preparação para sobrecaixa, todos os itens são opcionais. Tubo de descarga, questão de vasculamento de em torno de 45 graus, todos os itens que comportam todos os modelos. As 7 toneladas, seguindo a mesma risca das 6, né? Vem com todos os acessórios, porém é uma caçamba maior já. Ela já tem maior volume, né, de carga, maior capacidade de carga, 7 toneladas de peso. Possibilitando colocar a sobrecaixa, então, eu sempre falo que quando for trabalhar com silagem especificamente um produto leve, né, tu pode colocar uma sobrecaixa nos nossos implementos de até 50 centímetros. Então o volume que tu ganha no dia a dia, no uso, é muito relevante, muito grande mesmo. Todos os itens e acessórios, pintura PU em todos os implementos, né? Desde a parte vermelha ou a parte preta, né? Opcional de cores, um item que a gente tem que sempre deixar aqui aberto para vocês. A Triton não é amarrada a uma cor só. A gente sabe que tem inúmeros clientes que tem um trator verde, que é a carreta verde a gente fabrica para ele, ou azul, vermelha, assim como ele preferir no dia a dia lá, ele consegue estar utilizando a cor que ele deseja. A caçamba telescópica 10 toneladas também continua com o mesmo modelo, cilindro 4 estágios agora, até então era 3 estágios, uma mangueira só faz acionamento e o retorno por gravidade. A questão do chassi já é um chassi 8 milímetros, ele já é fechado, o rodado é um rodado 15,5 indicado, ou com eixo direcional 15,5. Toda a parte de tubo de descarga a gente recomenda 300 milímetros, pela questão de volume que ela leva e tempo de descarga. Então até os 7 toneladas a gente até compreende a utilização do 200 milímetros. A partir de 7 a gente já recomenda e indica o 300 milímetros em função do volume de descarga por minuto. A questão de freio, da 10 toneladas para frente é somente freio hidráulico. Então o freio acionado pelo comando do trator com pinça, né? Cartola e pinça que vai fazer o freio fazer a segurança da carreta. 12 toneladas, essa está com uma imagem ilustrativa de um tubo de descarga também, né? Lembrando que o tubo de descarga é na tampa traseira, então para o produto escoar tem que fazer o levante da carreta, basculamento da carreta, o produto escoa para trás, vai na tampa e tem uma bica onde direciona para o tubo de descarga, para o helicoide. Tanto pode ser acionamento então como o cardan, que já foi falado, como também através do motor hidráulico. Questão do tipo de rodado 15,5 ou eixo direcional com tandem 15,5. Esses são os rodados recomendados pela fábrica.
A abertura também continua sendo uma abertura da tampa traseira lateral já de série, né, como porteira, e o basculamento também em todos os modelos de caçamba. O modelo 14 toneladas, então, é um modelo que já de série tem o freio hidráulico como item de segurança, trabalha com 2 cilindros telescópicos em paralelo, então faz o levante e o retorno dele é por gravidade também. Vai também com a sobrecaixa de série, já para questão de volume, 30 centímetros, abertura lateral com porteira, todos os itens de espaçamento de costela, chapa inteira no assoalho, nas laterais, 3 milímetros. O maior número de costelas das carretas do mercado é a nossa que tem, em torno de 60 centímetros de espaçamento em um e outro. O chassi dela também já é um chassi todo fechado, para a questão do suporte de peso. Aí a gente vai passar um vídeo para vocês de como é feita a descarga na questão do grão, né? O cilindro telescópico, tu pode ver também a haste dele. Fazendo a descarga, como eu comentei, que escoa todo o produto na tampa, joga para o helicoide e o helicoide sobe e joga para o caminhão. Aí tem uma carreta caçamba de 7 toneladas, telescópica também, fazendo a descarga de silagem. Aí estava com uma sobrecaixa de 50 centímetros. Principais dúvidas do cliente quando recebe um produto da Triton a caçamba, o que seria? A questão da duplação, a questão de óleo, quantos litros de óleo vai misturar, quanto que vai ficar no cilindro, toda essa questão, em torno de 8 a 10 litros por cilindro. Então essa questão que é a relevância perante a telescópica. A telescópica ela fica com o cilindro todo vazio, porque ele sobe pela bomba do trator e na parte do retorno ela volta todo o óleo para a parte da caixa, né? Então nada fica dentro do cilindro. A questão de freios, a regulagem de freios, a questão de freio hidráulico ou um freio mecânico, qual que é a principal diferença? O freio mecânico, ele funciona automaticamente, né? Começou a descer a ladeira, a carreta vai vir para frente e vai empurrar no trator do cabeçalho, a cinta de freio vai abraçar o cubo e vai frear. A parte do freio hidráulico como que é? É através do comando do trator, acionou o comando, ele vai travar. As pinças lá atrás de uma cartola vai fazer o travamento, vai segurar o implemento, né? Dando a segurança. A questão da montagem, a gente sempre recomenda a questão da abertura das tampas traseiras, né? As travas, sempre ficar ligado a isso. Para quê? Para quando chegar o implemento, for fazer a montagem dele ou a entrega técnica, verificar se em até 10 graus de basculamento ela já liberou a tampa. Já tem que estar com a tampa destravada para não ter problema nenhum de erguer toda a tampa, soltar só uma trava, as travas sempre alinhadas também. No restante é isso, somente a questão mesmo do tipo de rodado à escolha. Um item que a gente sempre tem que deixar para vocês é a questão do tipo do rodado. Sempre que for o cliente quer um rodado duplo, um 15,5 ou qualquer outro eixo que não está no portfólio da Triton, ou a gente não passou aqui, vocês entrem em contato com o time de técnicos da fábrica ou com a fábrica ou até mesmo com o representante que atende no dia a dia. Essa é a linha das carretas caçamba da Triton. Triton Máquinas, o rei das carretas. Na linha das carretas de madeiras, a Triton possui os modelos de 2 a 8 toneladas. Vamos iniciar falando sobre a 2 e 3 toneladas. Porém, vamos mencionar alguns itens que são relevantes para todos os modelos. Por exemplo, todas as carretas têm a madeira inteira, então não tem nada de emenda. Todas as carretas são pintadas por dentro e por fora, né? E tem os opcionais de sobrecaixa em todos os itens. Os tipos de madeira: IP, roxinho, garapeira, itaúba e angelim. Todas madeiras do norte com procedência de lei também, certificadas ambientalmente. Após a montagem das carretas, todas elas passam por um banho onde é feito o tratamento contra o cupim. Então, justamente para ter maior vida útil na questão da madeira, que é um item mais delicado dos demais, né? Difere do metal. Então, as 2 e 3 toneladas, os itens tá aqui no rodado simples, né? Opcional de freio e sobrecaixa, né? O freio mecânico, e as dimensões delas que mudam, né? A 2 toneladas é 1,5 por 60 de altura por 2,40. A 3 toneladas tem a largura de 1,80 por 60 por 2,80. E a sobrecaixa, quando for colocado, for opcional, aumenta 30 centímetros no volume, não na capacidade de peso, sempre lembrando isso. A questão do freio da carreta, como que funciona? É um freio mecânico, então ele está descendo a ladeira, a carreta vem para frente, vai empurrar contra o trator, a alavanca vai funcionar, acionar através desse impulso e vai esticar o cabo de aço, assim as cintas de freio abraçando o cubo, freando ela. O trator tracionou, começou a andar novamente, a carreta vai ficar um pouco para trás, vai afastar, vai desfrear, liberar o freio e vai continuar o percurso normal. A 4 e 5 toneladas também vai mudar a questão dos tamanhos, das capacidades, das dimensões, né?
E os itens opcionais que tem a mais, já é possível colocar o tubo de descarga, já é possível colocar os rodados tandem, já é possível colocar o rodado direcional também, né? Aí temos a 5 toneladas ceboleira, esse modelo aqui é indicado para caixas, frutas, né? Por as suas dimensões é justamente para o encaixe das caixas, né? O maial dela já é mais alto em função disso também, para dar segurança quando for feito o empilhamento. Tu nota que ela é uma carreta com 2,27 de largura por 4,5 de comprimento e as tampas laterais de 45 centímetros. Todos os eixos das carretas de madeira é possível fazer regulagem. Então tu jogou o eixo para trás, tu coloca mais peso na frente no trator no cabeçalho. Jogou o eixo para frente, tu tira o peso do trator, fica mais peso sobre os pneus. Essa, por sua vez, está aqui no rodado duplo, né? Tem opcional do freio mecânico também. A 6 toneladas, essa veio ilustrada numa carreta com eixo direcional. Todos os itens, desde madeira, tratamento, toda essa questão que já mencionei nas menores, vai para todos também na capacidade de 6 toneladas, de 8 toneladas que vem posterior também. E essa carreta aqui é a única que não tem vasculamento. Então as demais tinham vasculamento manual, né, que destrava o pino no cabeçalho entre o chassi. E essa não tem, por quê? Porque as longarinas dela são fixadas através de grampos, né, sobre o chassi inferior. Então ela não tem como fazer vasculamento, só abre todas as tampas, né, consegue fazer a descarga através das tampas laterais e traseiras. 8 toneladas, essa sai de série com eixo direcional e tandem traseiro, e a sobrecaixa em si é um opcional, né? Toda essa parte da madeira de lei, como comentei para vocês, pintura interna e externa, opção de cores e opção de rodados também. As principais dúvidas que os clientes têm nas carretas de madeira é quanto à montagem. Hoje as montagens das carretas saem todas marcadas com as tampas, dizendo que é lateral, direita ou esquerda. Então não tem mais o problema, a tampa direita ou esquerda, qual que é em qual lado, fica na dúvida na hora da montagem. Então saem todas com a marcação, com o letreiro já indicando qualquer item. A questão também dos tipos de rodado, a gente sempre comenta para vocês, o cliente quer um rodado, mas não está na apresentação, o pessoal não falou, não passou, eu não vi no prospecto também aqui no balcão. O que eu faço? Entra em contato com o representante ou com o time da fábrica, que vai estar orientando vocês em qual rodado é possível colocar em cada modelo de carreta também. Nunca perder venda por causa de rodado de carreta, tá? Sempre entrar em contato, mesmo que não está no material, para a gente na fábrica é muito fácil estar fazendo a mudança ou adequando um eixo ou outro. Essa é a linha das carretas de madeira da Triton Máquinas. Triton Máquinas, o rei das carretas. A linha dos distribuidores semeadores Rotax conta com os modelos de 650 litros até 1.500 litros de capacidade. Agora a gente vai ver os itens. Iniciando então pelo modelo 1300 hidráulico e 1300 manual. O que difere um modelo do outro justamente é a questão da abertura. Um é a abertura através do comando hidráulico do trator e o outro é através do cabo espia, que vai acoplado lá no trator para facilitar o manuseio. Então, essa máquina conta com os seguintes itens: chassi que envolve toda a máquina, né? Tubular envolve toda a máquina, caixa de transmissão Impel, capacidade de 1.300 litros, largura de distribuição de 18 a 40 metros, isso lógico dependendo de cada produto, se for o cloreto de potássio, ureia, produtos mais pesados, né? Produto mais leve tende a jogar um pouco mais perto, logicamente, né? Em função do peso, da densidade. Conta com a grade interna, chapéu chinês, agitador para cloreto de potássio, agitador excêntrico. E o melhor dos nossos distribuidores duplo disco são as caixas de transmissão da Impel. Elas têm um tratamento nos eixos eletroforese, antioxidante, e a graxa permanente. A gente sempre comenta e bate em cima desse ponto. Chegou a máquina para o cliente, chegou lá na fazenda onde vai fazer a entrega, simplesmente coloca o respiro na caixa central e a máquina está apta para trabalhar. Não precisa ferir nível, não precisa emendar quantidade, não precisa fazer nada disso. Ela já vai toda preparada para fazer o trabalho, somente colocar o respiro na caixa central. Outro fator são os discos todos inox, dosador em alumínio fundido com os discos inox também e palheta inox. E todos os parafusos da máquina também em aço inox em questão de oxidação, né? Maior resistência e durabilidade. Esses são os dois modelos básicos de entrada da linha dos distribuidores, né? O modelo 1300 hidráulico e o modelo 1300 a cabo, acionados pela tomada de força do cardan, né? Chegando a máquina para o produtor, a hora que for fazer a entrega, a única coisa que tem que se ater é o respiro na caixa central e cortar o cardan de acordo com o comprimento necessário para cada trator. Aí, pensando em melhorar a máquina, a Triton lançou um novo conceito na linha dos distribuidores, a linha PY. Esse com algumas utilidades e facilidades para o dia a dia.
Tu pode observar no slide que esse tem a escada traseira para subir para o enchimento da máquina, abrir o bag, conta com os feixes de pressão, fácil remoção e toda a estrutura reforçada. Além disso, o chassi dele ganhou um incremento muito grande, né, robustez, porém as caixas de transmissão, os itens em inox continuam todo o mesmo da outra linha, da linha convencional do 1300 hidráulico. Então, quando você for optar por um distribuidor, tu já vai saber que o 1300 hidráulico e o a cabo é a linha básica e a linha completa se chama PY, assim denominada. Entre esses conceitos tem os modelos 1500 hidráulico também, que leva todas as características e a única coisa que vai mudar dessa máquina é a questão do reservatório, ter mais capacidade volumétrica. Então é um volume a mais de produto que tu consegue levar. Além disso, no 1500, como está sendo apresentado no slide, ele já tem o arco de série, aonde que nos 1300 é um item opcional. Grade interna, chapéu chinês, agitador de cloreto de potássio, palhetas curtas acompanha a máquina também, além do agitador para sementes leves, que se chama o excêntrico. Aqui então o modelo, chegando a máquina para vocês vão se ater que o respiro vai estar lá no eixo estriado. Dentro vai essa graxa tutela J, já está preenchida toda a quantidade necessária que já vem de fábrica, da Impel no caso. Só colocar o respiro, lá onde tem aquele parafuso Allen, está indicando na caixa de transmissão, e a máquina está pronta para trabalhar. Aqui também é fácil a visibilidade do eixo que tem o tratamento eletroforese. Então esse eixo aqui é um antioxidante também. Outro ponto para reforçarmos é a pintura da máquina. Ele é todo em PU, tinta PU. Então justamente a questão da durabilidade e da resistência contra a corrosão. Nesse slide está aparecendo o quê? A regulagem da máquina. Toda a regulagem é feita lá embaixo através da vareta. Então tem a escala de regulagem que vai acompanhar junto com as tabelas do manual. Chegando no manual para vocês vão notar que na primeira coluna é a escala, a abertura da escala, e na primeira linha superior é a questão da velocidade do trator. Mediante isso, é só encontrar a quantidade de quilos por hectare, todas as tabelas em quilos por hectare, e você encontra 200 quilos por hectare, um exemplo. Tu vai olhar na coluna, lá em cima vai estar a velocidade e na linha lá do esquerdo vai estar a abertura. Fez isso daí, show de bola, vai bater os itens com a quantidade desejada. Esse então é o agitador para sementes leves, né? O agitador excêntrico, acompanha como um acessório na máquina, vai avulso dentro da máquina, vai para quando for aplicar o quê? For aplicar AV e AZV em produtos leves. A gente sempre nomeia sobre isso porque tem necessidade de ter uma agitação para uma melhor uniformidade. Então esse agitador a gente recomenda para isso, ele tem rolamento, lógico, rolamento para o funcionamento dele ser melhor, e a gente sempre vai estar recomendando ele para esses produtos onde necessita ter uma maior agitação para uma melhor uniformidade. Já aqui temos uma palheta curta e uma longa, justamente para mostrar o quê? As palhetas longas vão todas montadas, no caso 4 cada lado, 4 direita e 4 esquerda na máquina, e acompanha ainda 2 palhetas lado esquerdo e 2 lado direito para fazer o quê? Fazer uma jogada um pouco menor, um arco menor de aplicação. Então assim, tu vai jogar em torno de 24 metros, a gente sempre aconselha a colocar as palhetas curtas intercaladas, para essa uniformidade ficar melhor. Também nesse slide está aparecendo para vocês o agitador de cloreto de potássio. Esse já vai montado na máquina. Chegou lá, já vai estar certinho para o uso, embaixo da grade do chapéu chinês. Para que ele é indicado? Para cloreto de potássio, ureia, braquiária, peletizada, todos os itens granulados que têm uma tendência a escoamento melhor. Então não precisa ter tanta agitação, porque senão pode acontecer de quebrar o grão, triturar, acontecer névoa, empastamento de máquina, toda essa questão. Então para isso que ele é indicado, o agitador esse que eu passei antes para vocês aqui, o excêntrico, que está mostrando agora, é utilizado para sementes leves, então aveias, em tudo que tende a ter uma agitação melhor para melhor uniformidade. Aqui então é um vídeo do 1500 acoplado a uma máquina, a gente trouxe esse vídeo justamente pela questão de que ele mostra bem certo o arco de aplicação da máquina, a uniformidade, né? Fica bem claro sobre a água, o lençol, e nessa ocasião que ele estava jogando arroz pré-germinado. Então aí é bem bacana para estar observando, para estar vendo o arco que ele faz de aplicação. Dentro da linha dos distribuidores e semeadores tem o modelo 650 litros. Esse com alguns diferenciais que a gente precisa passar para vocês para utilizar no dia a dia. O que tem nessa máquina nossa tão especial? Caixa de transmissão Impel, com transmissão de 1 para 1,5. Tem livre de manutenção, tratamento eletroforese nos eixos. Então é aquela mesma questão dos duplo disco. A caixa não precisa verificar nível de óleo, nada. Tem a caixa de transmissão com a quantidade de graxa já necessária para utilizar. Para explicar para vocês como que é a caixa de transmissão da Triton, que a gente trabalha nos distribuidores, o modelo mais simples seria como se fosse uma banha de porco. Esse é o modelo mais
mais fácil de repassar para vocês. Está frio, está condensado. Começou a trabalhar, ela começa a desenvolver, começa a lubrificar e se transforma em óleo. Esfriou de novo, ela vai condensar. Por isso, muitas vezes, o pessoal vai utilizar a máquina e diz assim, não tem óleo, está com falta de óleo, baixo nível de óleo. Não é necessário fazer complemento, nem troca, nada. Simplesmente colocar o respiro na máquina e trabalhar. Então, os dosadores e disco é todo inox, caixa de transmissão em pé, reforçando mais uma vez. A bandeja, o dosador é em alumínio fundido. Essas máquinas têm retentor, tem bico graxeiro, todo para a questão do eixo do agitador está sempre lubrificado. O eixo do agitador também é inox, em todos os modelos onde utiliza a caixa de transmissão, o eixo do agitador é inox. Tem o reservatório dela fica envolvido pelo chassi, tu pode perceber no slide, não é um chassi só, um cone que fica preso em um ponto só. Tem grade interna, chapéu chinês, agitador excêntrico para sementes e o agitador para cloreto de potássio. Dentro do modelo dos distribuidores tem um modelo pendular, esse que funciona com um mecanismo totalmente diferente do monodisco que a gente acabou de apresentar para vocês. Esse funciona com um sistema de contrapeso de virabrequim, como se fosse o próprio cardan faz o eixo volante girar, ele sai de centro, trabalha fora de centro, fazendo o rabicho lá, o pendular, o pêndulo que todo mundo conhece, trabalhar da forma mais uniforme. Para que é indicada essa máquina? É indicado para sementes e para melhor uniformidade, porém é uma máquina que tem largura de aplicação de trabalho menor, trabalha em torno de 6 a 12 metros. Então a gente sempre vai recomendar essa máquina para quê? Para utilizar em sementes leves, por exemplo, quantidades pequenas, de azevém, de quantidades pequenas por hectare, que vai fazer aplicações melhores na uniformidade do que os outros modelos, porém com uma largura de aplicação de trabalho menor. Toda ela tem o chapéu chinês, tem grade interna, tem o modelo de abertura somente manual, nessa máquina somente manual, e o chassi que envolve toda a máquina. O grande diferencial nosso nessa máquina é esse acoplamento de borracha, que ele justamente é para quê? Para inibir a vibração dessa máquina, por ela ser uma máquina que tem bastante atrito, ela tem no cardan dela um sistema de acoplamento de borracha que vai tirar a vibração. Com isso, não deixa passar para a caixa do trator, então toda a vibração é absorvida através desse acoplamento, justamente para não ter problemas, danificar ou ter algum desgaste com o tempo. Tu pode perceber nesse slide que o eixo, ele não é um eixo estriado, ele é um eixo liso com um furo, onde é colocado com um pino, fixado com um pino. Justamente para quê? Para os produtores não utilizarem esse cardan em outra máquina, que ele foi desenvolvido justamente para o pendular, que é uma máquina que não tem esforço, e a gente sempre recomenda trabalhar ainda com ela em torno de 1.300 RPM no trator. As dúvidas mais frequentes quanto à utilização dos distribuidores se referem justamente à questão de caixa de transmissão, agitadores e utilização de palhetas. Por isso, a gente vai deixar algumas coisas mais claras para vocês aqui. Quanto à caixinha de transmissão, ficou claro que não se coloca graxa, não faz nada, não precisa colocar, não precisa conferir nível de óleo, nada. Por quê? Porque ela tem a graxa permanente, então tu vai só colocar o respiro nas máquinas e bota no campo para trabalhar. Com as palhetas, as regulagens, no manual consta cada posição de palheta para melhor aplicação de cada produto. Porém, isso pode ter alguma variação de acordo com marca de produto, densidade de cada marca, cada coisa influencia diretamente na aplicação. Então, tu vai perceber que no disco espalhador, onde tem as 4 palhetas, ele possui 4 regulagens. Aquelas regulagens justamente para quê? Para a questão de uniformidade e largura de aplicação. Quanto mais de pé ficar, que lá tem a palheta, os furos com a marcação, quanto mais de pé a palheta ficar no 1, mais longe ela joga, porém tem que ser observado o rastro do meio do trator. Então são as coisas que eu vou ter que deixar a palheta uma no 1, uma no 3, uma no 2, uma no 4. Sempre trabalhar lá no campo, fazer a primeira aplicação, ver como que ficou a melhor uniformidade. Outra questão também é a parte de lubrificação da máquina. Um ponto que a gente sempre vai bater em cima, limpeza e lubrificação. Terminou de utilizar, a gente sabe que os produtos são altamente corrosivos. Faz a limpeza e depois passa um óleo protetivo, que isso vai dar uma vida útil e durabilidade muito grande no implemento. Essa é a nossa linha de distribuidores e semeadores Rotax. Outro produto dentro da linha da Triton é o guincho bag. Esse foi lançado no mês 8 de 2019. Até uma curiosidade dos nossos implementos vou trazer agora para vocês. O TR819, e nesse modelo, nesse caso, significa o mês e o ano de produção, de início de produção da máquina. Então esse foi no mês 8 do ano 2019.
Assim nos outros produtos também, tu pode ver que tem o Rotax, que também tem o TR dele, tem as carretas, todos os modelos se referem ao mês e o ano que foi começado a produzir. Algumas características fizeram ela ter tanto sucesso na comercialização. São elas a extensão de lança, a extensão de chassi, a altura de lança, que ela consegue ter de levante. Esse modelo tradicional, convencional nosso, ergue em torno de 6,5 metros, onde ela tem a pega mínima de 90 centímetros. Então ela pega lá embaixo, próximo ao solo, e consegue ter um levante aproximado em 6,5 metros. Então isso que são os diferenciais, além da estrutura toda robusta, toda a parte de chassi, já vai com pneus 11L15, todo o composto da máquina fez ela ter tanto sucesso. Então tu pode ver que essa tem 2 cilindros, né? O cilindro de levante, esse cilindro de levante é o principal, né? E um cilindro de giro. Essa máquina tem em torno de 74 graus de giro. As rodas com giro de 360 e pode ser fixa também, além do terceiro ponto com regulagem. Já vai também com a válvula de segurança interna no cilindro. Caso corte alguma mangueira ou venha se romper, esse mesmo cilindro não vai deixar, essa válvula de segurança não vai deixar ela cair bruscamente. Então ela vai baixando lentamente assim para não ter problema de pegar alguém embaixo ou danificar alguma máquina, alguma coisa. Pensando na praticidade e na melhor utilização lá no campo, a Triton desenvolveu o guincho LH Premium. Esse com controle remoto para as 3 funções, levante, giro e extensão da lança. Os principais pontos observados para adquirir um guincho LH Premium são segurança, porque o próprio operador está ali com o controle na mão, então ele está vendo o que está acontecendo, onde ele vai posicionar o bag, onde ele vai levar a lança, ele tem o controle todo na mão dele. Segundo ponto, a economia de mão de obra, operado por uma pessoa apenas, né? Consegue trabalhar. Além disso, essa máquina possibilita acessos a lugares mais restritos, por ela ter extensão da lança e giro, ela consegue chegar a lugares onde antes com um guincho convencional tu não conseguiria chegar. E o ponto mais interessante é que essa máquina tem patente requerida pela Triton Máquinas. A máquina tem capacidade para 2,2 toneladas, sendo que quando ela tem a extensão da lança, que possibilita mais 1 metro, ela consegue levantar 1.000 quilos, no caso um bag, até 7,5 metros de altura, sendo que é a maior altura da categoria também. Todas as partes de reforço já vêm desde aquela criação básica, do projeto básico do guincho bag, e agora foi transformado para LH Premium. Com isso, a praticidade do controle remoto, pode trabalhar de longa distância, até 50 metros longe do trator, trouxe infinitas possibilidades. É uma válvula eletro-hidráulica, vai 2 mangueiras apenas para o trator, o comando precisa ficar travado e vai 2 fios lá no positivo e negativo, onde que vai trazer a parte da eletricidade e o comando que vai deixar o fluxo contínuo do trator. Então é necessário ter o fluxo contínuo e as fiações adaptadas lá na bateria. Tendo isso, o controle remoto já vai estar ativo, já vai estar trabalhando. Outro modelo do guincho bag é o LH, esse com lança hidráulica e com uma válvula seletora para trabalhar com apenas o comando duplo do trator. Então assim, são uma válvula que vai selecionar ou faz o levante ou o giro, ou ele vai fazer a extensão da lança. Então essa válvula vai selecionar 2 operações. Vai estar na hora, fica dentro do trator, uma válvula elétrica, vai estar acoplado lá na bateria, positivo e negativo, e aí tu vai trabalhar com o comando duplo do trator. Não é necessário ter 3 comandos para trabalhar com os 3 cilindros. Os itens, os demais são todos os mesmos, já comentados, estrutura robusta, a parte do giro de 360 das rodas, 74 graus de trabalho e também a questão da lança que possibilita até 7,5 metros de altura no modelo LH e LH Premium. Pessoal, agora a seguir vocês vão acompanhar o vídeo do lançamento do LH Premium, de como que a máquina trabalha e como que é possível a operação de apenas uma pessoa para abastecer a plantadeira. A facilidade e a praticidade que é isso. Além disso, ele abastece até 9 linhas na plantadeira sem movimentar o trator.
mais frequentes é quanto ao trator utilizado para o guincho LH, LH Premium ou convencional. A gente recomenda acima de 75 CVs, né? Por exemplo, vai erguer 2,2 toneladas, não vai colocar um trator de 75 CVs, né? É aquele conceito entre carga e potência que vai ser preciso. Outra questão é como utilizar a montagem do LH Premium. Tem que ter o comando simples, travado, fluxo contínuo e levar os 2 fios de alimentação lá na bateria, o positivo e negativo. Já o LH é só os fios de positivo e negativo na válvula seletora, instalar ela dentro do trator ou em cima do trator, onde deixar um lugar mais acessível, para estar selecionando as opções de como trabalhar. Lembrando que precisa de um comando duplo, são 3 cilindros, trabalha com comando duplo e a válvula seletora vai selecionar qual vai ser o item que vai trabalhar por vez. Fica a opção do cliente conforme que ele vai utilizar. Acredito que essas são as principais dúvidas, né, no utilizar ou entrega do LH, dos guinchos da Triton, né, do LH Premium e o convencional. E qualquer dúvida que tiver, por gentileza, entre em contato com o representante que atende sua região ou com a fábrica, com o corpo técnico. Carreta graneleira Taurus, 12.500, 16.000 e 20.000 litros. Agora a gente vai explicar para vocês o modelo 12.500 litros grãos. Esse modelo tem os seguintes acessórios. Tem o arco, visor superior, visor inferior, mancal de sustentação na ponta do helicoide, tem o tubo de 400 mm frontal, abertura da comporta hidráulica, helicoide dupla entrada, engate giratório, com rótula e regulagem de altura, caixa de transmissão Impel, tem o rodado simples, para-choque traseiro, reservatório de água e sabão e escada lateral, além do kit iluminação que vai lá no tubo também para trabalho noturno. Os grandes diferenciais ainda dessa máquina consta no tubo frontal de 400 mm, melhor visibilidade por ser frontal, o operador que está no trator consegue acompanhar o que está acontecendo na descarga, o helicoide dupla entrada, então esse tempo de descarga é em torno de 3 minutos e meio, faz descarga de 12.000 litros, e o design da máquina que deixa o produto sempre na bica, sempre direcionado na boca do tubo. Com isso ela tem um alto desempenho e a melhor agilidade no campo. Pensando na melhor utilização no campo, a Triton lançou o modelo Flex, uma graneleira multiuso que pode ser utilizado para grãos e também para sementes e adubo, né? Então a gente trouxe alguns diferenciais, algum conceito, que na mesma máquina a gente colocou o tubo galvanizado a fogo, o ponteira telescópica, o abastecimento de plantadeira e uma pintura anticorrosiva. Então é um epóxi cerâmico que vai no funil, onde tem essa parte aqui nesse slide verde, por dentro ela é pintada com essa proteção justamente para a questão da corrosão. Os demais itens da máquina e características conforme eu expliquei na grãos para vocês, levam para essa também. O tubo frontal continua o mesmo, 400 mm, helicóide dupla entrada. Aí tem alguns acessórios. Tem alguns acessórios da máquina Flex da Triton. O que seria? Seria a embreagem vai com controle remoto à parte para ela só, e seria o kit Premium. O kit Premium seria que tu controla através do controle remoto na palma da mão, né? Tu controla a abertura da comporta, a abertura do tubo e também o acionamento e desligamento da embreagem. Tudo isso no controle remoto. Então, tu tem a máquina Flex, a básica que ela vai com a pintura interna, ela vai com o tubo galvanizado a fogo e o conjunto telescópico na ponta. E os acessórios dela, que é a embreagem com controle independente e o kit Premium, que aí controla a comporta, controla o tubo, abre e fecha o tubo, né? E também controla a embreagem. Esses são os itens. Além de lona fácil como opcional e a diversidade de rodados conforme expliquei anteriormente. A carreta graneleira Taurus 16.000 litros trouxe o conceito da 12.500 com maiores capacidades volumétricas. Então o tubo é 400 mm, as opções de rodado também. O que aumentou nessa máquina são as espessuras de chapa de chassi e eixo e também a ponteira e o cubo. O cubo dessa máquina é 10 furos, anteriormente era 8 que a gente vinha explicando para vocês. Além disso, tem o modelo Flex, que também trouxe o conceito de multiuso para adubo e sementes. Esse naquela configuração que tem o tubo galvanizado a fogo, tem todo o conjunto telescópico e a pintura epóxi, contendo os itens de opcional, embreagem com controle e o kit Premium, que controla as 3 ações, a abertura do tubo, vai armar o tubo, a abertura da comporta e o acionamento da embreagem. Então esses são os itens da Taurus, além do kit iluminação, que é o item que já sai de série em todos os modelos.
A maior graneleira da Triton é a Taurus 20000, essa com rodado simples, tubo frontal de 500 mm e toda ela é parafusada. Ainda lembrando que o tempo de descarga ficou em 3 minutos e meio, uma excelente notícia para o produtor. Os demais itens como opcionais de lona fácil e os acessórios que já saem na máquina como kit de água e sabão, para-choque, toda a parte de visor superior e inferior, kit iluminação já continuam saindo na máquina como os modelos anteriores. Algumas dúvidas ao receber a máquina e dicas que a gente passa para os produtores. O que seria? Primeiro delas, sempre que for utilizar a graneleira, primeiro acionar o tubo e depois fazer a abertura da comporta. Com isso não vai ter problema de travar nunca a questão da rosca do tubo de descarga. Outra questão é da questão do reaperto dos parafusos, principalmente na questão do tubo. Após o primeiro uso, a gente sempre recomenda estar reapertando os parafusos da máquina, justamente em função de vibrações que podem ocorrer logo no início do uso. Você conheceu a linha de carretas da Triton, a linha Taurus, Triton, o rei das carretas. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar apresentando os produtos da Triton. Agora vocês já conhecem a linha por completa. Colocamos-nos à disposição para dúvidas e sugestões, afinal, queremos reforçar ainda mais a nossa parceria. Siga a Triton nas redes sociais.